E por fim, pessoal, eu queria apresentar para vocês uma última técnica, né, que se chama imputação múltipla, ou Multiple Imputation, que ela também leva em consideração o padrão de resposta do sujeito para os itens, né, e o padrão de correlação entre todas as variáveis do banco de dados na hora que ele vai gerar a substituição do valor ausente, mas ela é considerada um pequeno avanço, né, da Expected Maximization. Por quê? Porque na imputação múltipla, como o próprio nome diz, ele vai gerar múltiplos bancos de dados. E aí, na medida em que ele gera esses múltiplos bancos de dados, você consegue ter uma estimativa de erro padrão e também intervalo de confiança para as próprias imputações realizadas. Então, ela é um procedimento um pouquinho mais avançado, mas a literatura ela não traz tanta diferença, né, assim, em termos de qualidade da Expected Maximization para Multiple Imputation, tá? Mas de todo modo é importante que vocês conheçam essa forma também. Na Multiple Imputation, né, na imputação múltipla, você tem aqui, né, o seu banco de dados, né, eu tenho aqui o meu banco de dados com Missing, né, meu banco de dados original. E aí como é que a gente faz para gerar isso? Né? Então você vai vir aqui em analisar e imputação múltipla, tá? Então tem duas abas aqui, né? Analisar padrões, ele vai mais ou menos mostrar o padrão de missing, né? Quantos missings você tem, né? O percentual de missings e tal. Mas o que a gente quer mesmo, né? nesse exemplo aqui é realizar a imputação. Então eu vou colocar aqui, ó, imputar valores de dados ausentes. E aí, bem, no banco de dados de vocês, isso vai aparecer aqui, né? As variáveis vão aparecer aqui do lado esquerdo. Você seleciona todas as variáveis que tem missing, passa elas aqui para o lado direito, e aí, veja só, aqui em imputações, ele vai perguntar quantas imputações você quer, ou seja, quantos bancos de dados você quer gerar. A literatura meio que sugere que você trabalhe de 3 a 5, né? Os computadores hoje, né, por questões de poder computacional, eles conseguem fazer N bancos de dados, né? Então você pode solicitar aqui quantos você quiser. Mas 5 é suficiente, né? Eu vou manter 5 aqui, que é o padrão, para que vocês entendam o procedimento, tá? Então, mantém 5 aqui, e aí a gente vai marcar a opção aqui, criar novo conjunto de dados. Você vai dar um nome para esse conjunto de dados, então pode ser teste. Depois feito isso, clica aqui em método, né? E aí veja que aqui em método ó, ele vai ter duas formas, né? Ele vai ter um método automático, então ele vai dizer o seguinte: essa opção escolhe automaticamente um método de imputação com base em uma verificação dos seus dados. Então legal, porque ele já faz o procedimento automático para ver qual é a forma mais adequada, né? Porque se você clicar em personalizado, ele vai lhe dar algumas opções aqui que você vai escolher a depender das características do seu missing, mas isso não, se o SPSS faz isso de forma automática, mantém automático, tá? Então volta aqui em variáveis e aperta OK, e aí ele começa a trabalhar, né? Vejam como é rápido, né? Ele já gerou 5 bancos de dados diferentes. Então vejam só, no meu banco aqui, né, ele gerou aqui um arquivo novo chamado teste. E aí o que é que esse arquivo novo chamado teste ele tem? As minhas primeiras 600 respostas aqui é o meu banco de dados original, tá? Que são 600 participantes. Então vejam que aqui ele criou uma coluna nova chamada imputação, e a imputação é 0, porque realmente ainda não houve, né, nenhum tipo de imputação de dados. Então eu vou baixar aqui um pouquinho. Cheguei nos meus 600 casos. E aí olha só que legal. A partir de agora, ele vai me gerar a imputação número 1, então são mais 600 casos, e aí ele marca aqui em amarelo ó, os dados que foram imputados, né, os dados que foram gerados. Então ele faz isso aqui para o banco 1, a imputação 1, faz a mesma coisa para a imputação 2, e aí bem, você vai ter aqui imputação 3, imputação 4 e imputação 5. Então você vai ter aqui 5 vezes 600 dá 3.000, com mais os 600 original dá 3.600. Então ele gerou um banco de dados aqui com os 3.600 casos. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para utilizar, né, aqui esse banco de dados aqui? O que é que ele faz? Olha só que curioso.
A partir de agora, pessoal, ele cria uma coisa que muito provavelmente vocês nunca viram, né? Que é um agregado, né? Quando você vai fazer as análises, ele vai mostrar um agregado desses bancos de dados que foram imputados. Então, na verdade, o SPSS, a partir de agora, ele começa a trabalhar sozinho com as estimativas que foram criadas desses 5 bancos de dados diferentes aqui. Então, por exemplo, eu vou solicitar aqui uma análise de correlação entre os meus itens aqui, né? Então, olha só, análise de correlação entre os 7 itens. E aí, no output, ele vai me dar, né, a correlação para o banco original, que tem missings, né? Você pode ver aqui, né, que os missings eles se apresentam aqui no número de participantes, 577, 559, etc. Aí ele vai me dar a correlação para o banco imputado 1, para o banco 2, para o banco 3, para o banco 4, para o banco 5, mas olha só que legal, ele cria um banco que é o agregado dessas 5 imputações, né? Então ele faz uma média, né, das imputações e a partir de então ele gera os resultados das 5 imputações aqui e você passa, né, então a trabalhar com esse banco agregado, né, o pooled. Então a rigor, pessoal, esse pooled aqui ele seria, né, a estimativa mais precisa que você tem, e aí veja que agora você tem aqui todos os 600 participantes porque o seu banco de dados ele foi completamente preenchido, né? Então a partir de então você passa a usar aqui só esses resultados. Legal, né? Então assim, qual é rapidamente assim, né, para falar para vocês, qual é a desvantagem, né, da Expected Maximization em comparação com qual é a desvantagem da imputação múltipla comparado com a Expected Maximization? A grande desvantagem que eu vejo, na verdade, é porque na imputação múltipla você não tem, né, aqui a geração de um banco de dados único, né? Então você vai gerar um banco de dados aqui com milhares de pessoas, né, que vai depender da quantidade de imputações que você solicita, mas você não fica, né, com um banco de dados seu, né, que a Expected Maximization dá. Então toda vez que você gera a imputação via imputação múltipla, você vai ter um banco de dados complexo aqui e você vai precisar olhar a sua saída do banco final pelo pooled, né? Então teria que fazer outros procedimentos para que você tivesse aí o seu banco único. A Expected Maximization já oferece isso de forma padrão. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre Missing. Espero que as informações aqui tenham sido úteis e se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí no canal, divulga para quem você acha que precisa dessas informações e vamos ajudar aí o canal a crescer e a gente distribuir conhecimento aí para o maior número de pessoas possível, beleza? Valeu, fica bem, um grande abraço.